Olá, boa tarde, boa noite já, né? Vamos orar. Soberano Deus, querido eterno Pai, Senhor Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Perdoa todo e qualquer pecado que tenhamos cometido, para que esse vídeo seja para engrandecimento do teu santo nome e que tudo seja falado pelo teu Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14, que fala assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de todas as obras. Primeira coisa, aqui fala o qual, está falando de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz, ele antes de morrer, ele saiu falando sobre sobre quem era Deus, sobre a razão do ministério dele, sobre todas as coisas, né? Tudo que Jesus falou e fez na terra foi para preparar o povo para grande obra. Qual é a grande obra? Resgatar o máximo de pessoas para Deus. Ele falou, essa grande obra quer dizer abrir igrejas. Quanto mais igreja, melhor? Não, quanto mais alma, melhor. Dízimo, oferta, construção de igreja, essas coisas são consequências do povo que você ganha para Jesus. Independente se vai para a sua igreja ou vai para outra igreja, não importa. O que importa é a obra, a grande comissão é ganhar almas para Cristo, é orar pelos enfermos, eles serem curados, é dar um ensinamento independente de qual bandeira de igreja. E Jesus, ele morreu na cruz, ele mostrou tudo o que ele falou e aconteceu para que a gente soubesse que ele realmente é Deus. Então, não tem dúvida. Então, nós precisamos ter essa convicção e parar de ficar chorando e fazer a obra do Senhor como ela tem que ser feita. Por quê? Hoje, a igreja, ela se tornou uma sede administrativa. E isso tem tirado pastores da direção certa, que é apacentar ovelhas. Quem ganha ovelha, quem gera ovelha, é ovelha. E essas ovelhas geradas são trazidas para o pastor apacentar, cuidar, tirar carrapicho. Mas hoje, as igrejas hoje, a maioria delas querem que o quê? Que o pastor faça tudo. Vai lá, ganha alma, cuida da administração da igreja. E hoje a administração da igreja, quem toma conta dos papéis é um administrador, é um secretário administrativo. E não dá. Tem que ter pessoas para ajudar o pastor a fazer isso. Ah, mas não gosto de mexer com papéis. Eu não posso fazer nada. Enquanto o pastor ele estiver preocupado com a administração, com papéis, a missão do pastor ela é totalmente desviada da realidade. E não tem como. E se não tiver, quem faça é o pastor que tem que fazer. Por quê? Porque ele que responde pela administração da igreja. Então, hoje está tudo muito diferente do que foi nessa época aqui. A igreja se desviou totalmente do propósito dela. E não tem como falar assim, não, a pastora está falando demais. Não, não estou falando demais. A igreja, os irmãos se afastaram totalmente do propósito dela. 15. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então aqui, essa carta aqui foi que Paulo escreveu para Tito. Ele estava dando autoridade para Tito falar isso que eu estou falando com vocês para o povo. Acorda! Qual é o seu ministério dentro da obra? Você está fazendo? Ou você está olhando o defeito dos outros, né? Ou as coisas estão te atarefando tanto, como no caso do pastor, atarefando tanto que você não consegue realizar o que você tem que fazer? O que você está fazendo hoje na igreja? Tem sido bom? Tem sido o suficiente? Quantas almas tem rendido? Isso não é culpa do pastor, porque eu volto a falar, quem gera ovelha, o pastor apacenta. Então, olha, culto nos lares, visita nos hospitais, visita nas casas, culto assim ao ar livre. O pastor, ele não tem que estar criando essas coisas. São os líderes de grupo.
Mas a coisa está tão feia nas igrejas que as pessoas estão sendo dispersas, estão sendo afastadas. Por quê? Eu não combino com fulano, eu não combino com ciclano. O pessoal não vai para o céu. Ou você combina ou não vai para o céu. A gente tem que tomar uma posição. Qual é a sua posição na obra? Não, a pastora está falando demais, eu vou embora da igreja. Vai para você ver. Porque não sou eu que estou falando, está aqui, ó. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreza. Agora, se você acha que eu, como pastora, não tenho autoridade para estar alertando a igreja sobre isso, você está no lugar errado. Ainda fala no capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os, quer dizer o quê? Chama a atenção deles. A que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com os homens. Como que vocês têm tratado uns com os outros? A igreja de Serra Sede, ela está sendo um modelo de igreja ou ela está precisando passar por uma reestruturação? Tá bom o negócio? Ou o que você e eu podemos fazer para mudar isso? É o pastor? O problema é o pastor? A gente dá um jeito. O problema são os membros? Porque não vai adiantar mudar, porque se isso não for consertado, pode mudar de igreja quantas vezes for que o problema não vai ser tratado. O problema é tratado quando o Espírito Santo de Deus, ele tem a liberdade de agir e de fazer conforme ele quer. No versículo 3, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Éramos, é o que deveria. Porque nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo com malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Eu vejo isso em várias igrejas. Pessoas preferindo que aquelas pessoas que não combinam saiam da igreja, vão para outra para ficar em paz. Isso não leva para o céu, isso é muito perigoso. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Senhor Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança na vida eterna. Quer ser herdeiro de Deus? Conserte-se. Não tem outro caminho. Que seja feito um concerto. Cada um de nós possa ter um concerto com Deus, porque nós estamos fugindo do compromisso que cada um de nós tem com Deus. Não estou falando com as paredes, não. É com Deus, com a obra de Deus. Você foi resgatado para quê? Eu fui resgatada para quê? Os irmãos foram resgatados para quê? E o que nós estamos fazendo para ajudar uns aos outros, que os ministérios cresçam? Eu vou dar um exemplo aqui. A irmã Joyce, ela está passando por uma fase complicadíssima, mas para o projeto de vida que ela tem, de ser uma médica de criança, né, uma pediatra, ela precisa passar por tudo que ela está passando no trabalho. E o que nós temos que fazer? Cobrir a irmã Joyce de oração. Ligar para ela, mandar mensagem. Você não sabe que hora que ela está trabalhando, porque ela está trabalhando direto? Manda mensagem, quando ela puder, ela vai abrir, ela vai ouvir, ela vai responder. Ela faz assim comigo. Ela responde para mim. Eu sei tudo que está se passando na vida dela. Então, assim, para quê? Para que quando a Joyce estiver do jeito que ela pode estar indo nos cultos como ela ia antes, ela vai estar firme, ela não perdeu a ligação. Mas muitas vezes a gente ouve o quê? Crítica. E a gente não sabe o que está se passando. Então, ao invés da crítica, que a gente transforme a crítica em oração.
em intercessão. Ai, eu tô achando esquisita, irmã fulana. Ore por ela, porque às vezes é você que está esquisito. Você que está passando por problemas. E às vezes uma pessoa que quer trabalhar não consegue. Por quê? Porque fica, né, essa confusão. Nós sabemos que isso é família. Mas a família que não corrige isso é uma família enfadada a cair. Então o que nós vamos fazer? Nessa noite nós vamos orar para que o Senhor restaure a nossa família. A família do Evangelho Quadrangular de Serra Sede. Se você ficou com raiva do que eu estou falando, você precisa se converter, para começar. Porque eu tenho a minha autoridade como pastora de estar alertando vocês nas coisas que acontecem. Então, muda o seu olhar, muda seu pensamento, porque dependendo da forma de olhar e da forma do pensamento, você não herdará o céu e ainda vai levar mais outros com você. Então analise bem, peça ao Senhor, Senhor, eu estou errando? Em que área que eu estou errando? E o Senhor vai te mostrar. E o Senhor vai te capacitar. Quem toca, o pessoal, os músicos, estão tocando legal? Você acha que está legal ou pode melhorar? O músico, como é que ele melhora? Todos os dias pegando o instrumento para tocar, o seu instrumento. Todos os dias. Vou fazer o quê? Quer ser músico? Então você tem que estudar todos os dias. A palavra, quem prega, tá legal para você? Ou você quer se aperfeiçoar? Coma a Bíblia, coma a palavra, para que você faça o trabalho com excelência. Você que tem o ministério de oração, tem orado na igreja? Tem conseguido levantar pessoas? Ah, porque os irmãos da igreja não querem orar. Levante outras. Mas uma igreja não pode ficar sem oração. Ah, mas fulano não vai. Vá você, faça você a sua parte. Que através de você vai ser levantada uma grande nação. Não foi assim com Abraão? Não foi assim com Jesus? Ele veio só ele, né? O único filho de Deus, hoje a história e o ministério de Cristo é universal. Há mais de 2000 anos. E é um ministério universal. E nós podemos chegar nesse ponto. Então, grave vídeos, posta no Facebook, visita os irmãos. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, corta, porque do mesmo jeito que fala mal de você para você, fala mal de você para outro. Então, corta. E ao invés de desanimar, anime os ministérios, que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Eu vou estar orando por você agora. Soberano Deus, querido eterno Pai, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pedimos perdão porque não houve culto hoje, mas o Senhor sabe da situação de cada um, o Senhor sabe como é que está o trabalho, o Senhor sabe onde cada um está nesse momento. Então nos fortaleça, nos dê estratégia de trabalho, nos capacite, Pai. Tira, Senhor Deus, o rancor, tira a raiva, tira o mimimi, tira a manha e coloca o Teu Espírito Santo no lugar, Pai, porque nós queremos todos irmos para o céu. Pai, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém. Amém? E se você tem uma oferta para a igreja, você pode estar ofertando pelo Pix, ou então no domingo você pode estar levando para a igreja, mas nós vamos estar orando agora. Pai, consagramos a Ti, Senhor, cada oferta, cada dízimo, Pai, que será colocado no relatório do dia de hoje, como culto oficial. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, que não haja falta de alimento, de nada nas casas, para que o Senhor possa estar, inundando as nossas casas com a Tua alegria e Tua provisão. Pai, profetizo na vida de cada um toda sorte de bênçãos, Pai, consagrando cada oferta, cada dízimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem em paz. E domingo a gente se vê no culto do fortalecimento. Leve mais pessoas para estarem participando do culto do fortalecimento. Amém? Beijinho a todos, paz. Fiquem com Deus.